Porcada 814, começa agora o meu, o seu, o nosso giro de notícias dessa semana. E agora eu falo Porcada com nova programação, né? Principalmente para os vídeos. Mas antes quero pedir a vocês que não esqueçam seu like. Seu like é muito importante para que o robozinho do YouTube repasse para mais porcos no Brasil e no mundo, né? E compartilhe com os amigos do WhatsApp e do Facebook. Se inscreva no canal Fala Porcada, ajude a gente a bater os 10 mil inscritos. Chegando a 10 mil inscritos, vamos fazer um lindo sorteio de uma linda camisa do Palmeiras para vocês inscritos no Fala Porcada. Vamos debater junto com vocês aqui no melhor canal do YouTube palmeirense, né? Vamos que vamos, compartilhe, deixa o Ripai, né? Que é muito importante também para ajudar o Fala Porcada a chegar mais longe possível. O Ripai, que é a nova ferramenta, junto com o like. E vamos debater muito hoje sobre Mike, que deve estar deixando o Palmeiras. Pedro, sonho ou realidade para o Palmeiras. E o nosso Richard Rios, que tem muitas propostas, o Palmeiras recusando muitas propostas também. Isso e muito mais após a vinheta, DJ. Vamos, palmeirense, começar a falar de quem? Pedro, Richard Rios ou Mike? Vamos começar com o Mike, né? Mike, que a gente sabe que teve uma contusão séria e vem sentindo muitas contusões no decorrer dos anos, né? Jogando pro Palmeiras nos últimos 2 anos, o Mike praticamente teve 2 anos de contusões, né? E o Mike tem o seu contrato se encerrando com o Palmeiras no final de 2025, dezembro de 2025, e já pode assinar o pré-contrato. O Mike deve deixar o Palmeiras tentou renovar com o Mike por mais um ano. O Mike recusou no primeiro momento e deve assinar um pré-contrato com a equipe do Santos, né? Mike que deve vestir a camisa do Santos. O Santos agora tenta a liberação imediata do Mike com o Palmeiras, né? Já para vestir a camisa do Santos brasileiro 2025. E o Palmeiras pode sim liberar o Mike. O Palmeiras que já perdeu praticamente o Mike. O Palmeiras não quis renovar, o Mike não quis. Graças a Deus, para mim o Mike encerrou o ciclo, na minha opinião. O Mike já encerrou o ciclo com a camisa do Palmeiras. Não vejo por que o Palmeiras tentar a renovação com o Mike. O Palmeiras tentou por mais um ano, né? A renovação com o Mike. Mas o Mike não aceitou e deve assinar o pré-contrato com o Santos. Mesmo que o Palmeiras não queira liberar o Mike nesse exato momento, mas no final do ano o Mike deve ser jogador da equipe do Santos, né? Isso que deve acontecer, o Mike deixar o Palmeiras, que a gente agradece muito pelo serviço prestado, mas eu, como falo sempre, os ciclos se encerram, e o ciclo do Mike, para mim, se encerrou. Eu queria que vocês comentassem sobre o Mike e deixassem seu like e apertassem o Ripai também. Vamos para a segunda notícia, que é a segunda notícia sobre o Pedro, né? O Pedro que tá com esse brolho todo com o Filipe Luís, jogadores. Saiu notícia que os jogadores foram da diretoria do Flamengo para reclamar do Pedro, por isso que ele foi suspenso, né, suspenso e fora do jogo da lista de convocados para o jogo contra o time do São Paulo. E dificilmente o Pedro, depois da declaração de Filipe Luís, vai vestir a camisa do Santos, ou do Flamengo, desculpa. A tendência é que o Pedro vá para a Europa. Por quê? Porque o Pedro não pode jogar pelo clube brasileiro em 2025 no Brasileiro e na Copa do Brasil, só na Libertadores. O Pedro é um jogador que já jogou 8 jogos no Brasileiro, não pode mais jogar, o limite é 7 jogos, o limite é 7 jogos. E na Copa do Brasil ele jogou nas oitavas, na terceira fase, não foi oitavas de finais, na terceira fase da Copa do Brasil contra o Botafogo de João Pessoa. E fez até gol, né, no Maracanã, nos 4-1 que meteu no Botafogo. E com isso o Pedro tá fora. Para quem quiser contratar o Pedro do futebol brasileiro, não terá Pedro em 2025 na Copa do Brasil e no Brasileiro. Só na Libertadores, como eu falei, ou Sul-Americana, né? Isso que é a notícia, né? E com isso eu acho que dificilmente o Palmeiras vai investir, tá? Eu acho difícil o Palmeiras poder investir. Talvez um clube europeu, como falam aí as línguas dos bastidores, que o seu empresário já busca novos ares para o Pedro, porque não deve jogar mais, como falei. Depois da declaração do Filipe Luís, o Pedro não deve jogar. E eu achei muito, assim, sem lógica, né? Por causa que é um cara que ele pode até estar errando no dia a dia do Flamengo, mas é um cara que é um patrimônio do clube, né? Com isso desvalorizou o patrimônio do clube, o Pedro.
Com isso, o Flamengo deve desfazer do Pedro realmente em 2025 e o Pedro deixar o Flamengo, né? E o Palmeiras, como falo, é um sonho, na minha opinião, ter o Pedro em 2026 com a camisa do Palmeiras. Mas isso vai com a Leila Pereira, né? Queria que vocês comentassem, deixassem o like e deixassem o reply, né? Apertassem no reply, que é de graça também o like e o reply, para ajudar muito o canalzinho do YouTube Palmeirense. E a última notícia do dia, né, é a notícia sobre o Richard Rios, né? O Richard Rios, que está muito valorizado depois do Mundial de Clubes, jogador de 25 anos, colombiano, que quer sair do Palmeiras, quer ir para a Europa, né? Ele pretende, acha que a hora é essa de ir para a Europa. E chegou proposta de 25 milhões, 26 milhões de euros, e o Palmeiras toda recusou. Recusou a proposta da Roma, de 25 milhões de euros, recusou do Nottingham Forest, que chegou a 26 milhões de euros, o Palmeiras recusou, e do Wolverhampton na Inglaterra também, de 25 milhões de euros. O Palmeiras não bate o pé e só vende o Richard Rios por 30 milhões de euros para sentar para conversar, né? Por 30 milhões de euros. O Palmeiras, que detém 70% do passe do jogador, outros 13,34 é do Guarani, 6,66 é do Flamengo e os outros 10% é do jogador nessa possível transferência, né? O Palmeiras detém 70%, a maioria do Palmeiras. O Palmeiras pretende vender só a partir de 30 milhões de euros. O Palmeiras está resguardado. O Palmeiras está com um contrato com o Richard Rios até 2028, dezembro de 2028, e sua multa rescisória é de 100 milhões de euros. E não vai sair por 100 milhões de euros, né? A multa é só para resguardar o clube, né? E com isso o Palmeiras pede para conversar 30 milhões de euros. A Roma é a mais interessada, que tem que ter todos os custos. O Richard Rios já propôs ao Palmeiras abrir mão dos 10% nessa negociação, que ele tem direito, e com isso o Palmeiras ficar com 80%, mas o Palmeiras reluta em tentar negociar o Richard Rios por mínimo 30 milhões de euros. Eu, como palmeirense, queria muito que o Richard Rios ficasse, mas a gente sabe que o desejo do jogador é ir para a Europa. Peço a vocês que deixem seu like e aperte o reply e ajude o Fala Porcada a chegar mais longe possível. E também comente sobre Richard Rios, sobre Mike e sobre Pedro, sonho ou realidade. Um muito obrigado a todos e um avante. Muito